Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar nesse vídeo sobre a importância da pesquisa bíblica, principalmente utilizando materiais confiáveis na pesquisa, na leitura, no estudo, para que a gente não venha divulgar coisas que não são procedentes. Eu estou me pautando nesta obra do D.A. Carson, Os Princípios da Interpretação Bíblica, que vai falar justamente sobre as falácias exegéticas que são feitas por conta de inclusão de termos bíblicos no grego e no hebraico, como se tivesse um significado especial, quando, na verdade, não faz jus aos escritos sagrados. Uma outra coisa que a gente precisa salientar é a importância da pesquisa para todo e qualquer professor de escola bíblica dominical, o professor de seminário, o pastor, como ministro da palavra, ele precisa, além da leitura, meditação, oração, sobretudo, precisa do estudo sério, um estudo criterioso, um estudo sistemático, além da pesquisa que deve ser feita diuturnamente. Dito isto, eu quero dar alguns exemplos aqui que são ventilados como se fossem especiais, dando uma outra conotação quando não corresponde à Bíblia hebraica, que uma alusão ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento, que foi escrito, no caso, no grego koiné. A palavra rema significa justamente palavra, mas algumas pessoas têm dado um significado especial a este termo. Existem outras palavras para esse vocábulo, palavra que é logos e rema, mas da forma como é apresentado em alguns livros, em algumas mensagens e pregações, não tem consistência bíblica quando a gente vai para o Novo Testamento. Eu tenho aqui esse Novo Testamento em grego. Se você fizer uma leitura e uma pesquisa acurada do Novo Testamento, você vai observar que a forma como as pessoas se colocam no texto, digo, extraindo do texto e apresenta para os seus ouvintes, para os seus leitores, não corresponde verdadeiramente com o sentido escriturístico. Algumas pessoas colocam alguns termos para tentar lacrar, para ganhar ibope. Algumas pessoas fazem até livros com esse tipo, e quando não indo por esse viés, ganha dinheiro, sobretudo, mas ainda assim passa algo que não procede. Por isso, você precisa muito mais do que sair atrás, fazendo algumas consultas rápidas para, você precisa, então, fazer uma pesquisa cuidadosa, uma pesquisa atenciosa e ir em materiais realmente confiáveis, materiais principalmente exegéticos, que dão condições para você fazer uma análise criteriosa. Dito isto, eu posso dar um outro exemplo. Nós temos na língua grega, o koiné, três palavras que eram utilizadas naquele período do Novo Testamento. Me refiro ao termo amor. Tínhamos agape, filéu e eros. Todavia, algumas pessoas falam como se tivessem três amores no Novo Testamento em grego. Mas no Novo Testamento, em grego, só aparece dois termos, agape e filéu. O que isso significa? Que a forma como os escritores empregaram não é de uma forma distinta. Pelo contrário, são termos intercambiáveis. E você pode obter mais informações nesta obra bem sucinta do Carson, onde ele analisa de uma forma breve a utilização errônea por parte de muitos estudantes e até estudiosos da Bíblia, no afã de oferecer algo a mais para as pessoas, as quais fazem parte do seu auditório, do seu público, mas cometem um erro de exegese. É uma falácia, portanto. Deixo aí esta observação, lembrando que
quando em o Novo Testamento nós temos agape e filéu, para o vocábulo em português traduzido como amor, são termos intercambiáveis, isto é, como sinônimos. Aquele significado especial do amor agape ou ainda do termo filéu, que tem uma outra conotação, dentro do período koiné, é empregado de uma forma diferente no Novo Testamento, diferente do usual, do habitual. Por isso, todo o vocábulo que é em grego ou hebraico, por mais que tenha um sentido que a gente chama que é a etimologia, a raiz da palavra na língua e a forma como ele é utilizado em outros escritos, quer cristãos ou não, a gente ainda precisa saber qual é a intenção do autor. Neste caso, todos os autores neotestamentários utilizaram agape e filéu como termos sinônimos, e não indicando que o agape é um amor especial e o filéu é um amor diferente do agape, etc. e tal. Nada disto. Além do que, embora naquele período do Novo Testamento houvesse três vocábulos para o amor, mas em nenhum momento em o Novo Testamento menciona o termo eros, que é também amor. A gente só vê a utilização de dois vocábulos gregos para a palavra amor em o Novo Testamento. Existem três palavras dentro daquele período koiné que era comum, usualmente utilizado, portanto, todavia, existe ainda, dentro do grego clássico, uma outra palavra para amor, que é storge. Mas aí é dentro de um período mais antigo, onde há um emprego deste estorge, amor, no sentido de um amor de pai para filhos, ou seja, um amor familiar dentro do âmbito da casa. Mas, repito, em um Novo Testamento só temos agape e filéu, ainda assim como sinônimos. Tem gente que não se dá satisfeito e quer insistir, recorre a algumas pessoas que falam de uma determinada forma que lhe agrada, mas isto necessariamente não implica em ser algo verdadeiro, algo fidedigno, algo que você possa confiar plenamente. Por isso requer o estudo e a leitura, pesquisa, meditação de textos do Novo Testamento, quer na língua original, como o grego, a língua grega. Este aqui é o Novo Testamento, por exemplo. Ou ainda você pode recorrer à Bíblia hebraica e ver que alguns sentidos que as pessoas colocam de algumas palavras não correspondem com os originais. No estudo do hebraico, existem algumas pessoas que querem dar um sentido mais aprofundado do termo. Ora, isto é cheio de elemento místico e que muitos são atraídos. Mas o que você precisa aprender e assimilar, guardar em seu coração, é a forma que cada autor empregou um termo dentro daquele registro ou daquele escrito. É isto que vai fazer com que você extraia do texto o que o autor quis dizer e não que outros disseram acerca da mesma palavra. Dito isto, a gente pode aqui dar uma outra exemplificação. Vamos para a palavra dínamos. Dínamos é uma palavra que significa poder, é uma capacitação que vem do alto céu. Mas acontece que algumas pessoas começaram a empregar dínamos como se fosse um poder dinamital, isto é, relacionado à dinamite. Ora, para você ter uma ideia, a dinamite, ou o poder dela, ele causa estrago, destruição, ele vai deteriorar, vai acabar com aquilo que é dinamitado. E a ideia do autor sequer era esta, até porque quando Lucas empregou dínamos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e o apóstolo Paulo, lá em Romanos,
fala que é o poder de Deus, que o evangelho é o poder de Deus, tanto Lucas quanto Paulo não estava pensando na palavra dinamite. Por causa de quê? Sequer existia. A dinamite não tinha sido inventada. Não havia pólvora. Ou seja, não tinha nenhum tipo de possibilidade de tanto Lucas quanto Paulo pensar nesse poder dinamital, digamos assim. Por isso, algumas pessoas querem passar algumas coisas para que o público, o auditório, quando não a congregação, venha, enfim, ser impactado, mas isto, por maior que seja a intenção e melhor delas possíveis, mas ainda assim não reproduz aquilo que verdadeiramente os autores, no caso Lucas e Paulo, quiseram transmitir para os seus leitores hoje para os seus ouvintes no século XXI. Por isso a necessidade dessa pesquisa bíblica. Pesquisar através de comentários bíblicos, principalmente exegéticos, pesquisar e ler tanto a palavra de Deus, a Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, quando não em o Novo Testamento, na língua grega, porque certamente você vai ter mais condições de passar o que está de fato no texto bíblico em detrimento das opiniões de muitas pessoas, por mais bem intencionadas que sejam. Fiquemos com estas observações e que você possa, a partir de então, se debruçar sobre a temática e começar a adquirir alguns livros que vão lhe ajudar, principalmente livros para a pesquisa bíblica. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.